Eu nunca vi alguém que fosse especialista na doença, né, que entendesse mesmo que estivesse ligado a algum desses grupos. Poxa, te prometeram a cura, você tem pouco efeito colateral, você está se sentindo ótimo, só que você está piorando a doença. Existe uma série de tratamentos alternativos que eu já vi acontecendo ao longo desses anos todos que eu atuo na área. Picada de abelha, tratamento com alguns óleos essenciais, algumas dietas bem restritivas anti-inflamatórias, ozonioterapia, autoemoterapia, etc. De modo geral, todas custam caro e não trazem benefício real para o paciente. Foi um tratamento bem caro mesmo, assim, para mim foi bem difícil. Não tem comprovação nenhuma e só deu uma toxicidade enorme no meu organismo. Né? Tem 3 motivos que são já bem estudados que indicam por que as pessoas têm uma tendência maior a confiar em pseudociências. Um dos motivos, ou uma das vias para essa crença, é o sofrimento. Então é a via motivacional. Quando a pessoa está em desespero, quando ela está passando por uma situação adversa na vida, ela tem um motivo extra para poder dar credibilidade, para confiar em promessas de cura. Eu acho que tem algumas coisas que, em conjunto, acabam levando as pessoas a um desespero e a buscar outras alternativas ou cair na conversa de outras alternativas que se apresentam como cura, como tratamento milagroso. Nossa, eu tomei essa vitamina e não tive nada. O apelo por parte de pessoas que vendem pseudociências muitas vezes é mais forte, coisa que você não encontra em consultórios médicos ou de psicologia, que tem uma pegada mais baseada em evidências, que não é essa panaceia toda que oferecem por aí. Qual é a comprovação disso? Ninguém que descobriu algo tão incrível, por que então já não tem artigos em revistas científicas falando sobre? Cabe às pessoas que oferecem ou que propõem tratamentos alternativos ou complementares a geração de dados para que outros possam compreender e compartilhá-los. Se não dá a sensação que é um monopólio, né? Até comercial. Tem alguns fatores sociais também envolvidos aí. Alguns estudos indicam que aquelas pseudociências mais populares, elas acabam convencendo mais as pessoas de que elas funcionam e que, portanto, vamos nesse caminho, nessa direção aqui. Quando a gente tem um relato individual de melhora, olha, eu estava doente e eu tomei esse remédio e depois eu sarei, então funcionou para mim. E esse é um relato honesto, essa pessoa está fazendo esse relato de forma honesta, ela realmente acha que foi assim que aconteceu. Por que isso não pode ser considerado uma evidência científica? Porque não tem como isolar o fator que causou a melhora dessa pessoa. Só dá para isolar esse fator num estudo controlado. Quando é um relato de caso, tem um monte de outras coisas acontecendo na vida dessa pessoa que relatou a melhora ao mesmo tempo. Então, ok, eu tomei o remédio e daí eu melhorei, mas eu não estou olhando para o meu entorno do que mais aconteceu na minha vida além de eu tomar o remédio. Então, relatos de casos, a gente vai ter gente falando que funcionou, gente falando que não funcionou. Ao passo que uma pesquisa mais ampla, que investiga com amostras bem grandes, dividindo o grupo de pessoas que vai receber a intervenção do grupo de pessoas que não vai receber intervenção, ou um placebo, chega a conclusões mais satisfatórias. Probabilísticas, não é que vai funcionar para todo mundo na mesma medida, mas a gente consegue separar o joio do trigo, eliminar as variáveis confundidoras que existem nos relatos de caso, para a gente ter uma clareza do que realmente funciona. Tudo é bem-vindo quando não substitui o seu tratamento mesmo, porque a esclerose sobre achar, sim, o tratamento certo. Faz tudo o que você quiser, a luz, o cristal, sabe? Vai no seu espírita, toma um passe, tudo que você quiser, mas não deixe de tomar o remédio que o médico mandou. Se o principal fator que envolve eu não desenvolver uma incapacidade no futuro é tratar adequadamente precocemente, se eu estiver usando um tratamento alternativo de forma complementar ao tratamento convencional,
Podem influenciar, podem ter riscos aí no meio do caminho, porque às vezes um treco briga com o outro, sabe? Mas eu acreditar mais em algo sem comprovação científica vai afastar a pessoa do tratamento que a gente sabe que funciona. Então, sim, é prejudicial porque afasta a pessoa do tratamento que existe evidência. Já vi várias coisas, mas acho que o mais chamativo é a tal da vitamina D em alta dose mesmo. Que eu prefiro chamar a vitamina D em doses tóxicas. Se nós dosarmos a vitamina D na população brasileira de um modo geral, mais da metade de nós vamos ter doses baixíssimas de vitamina D. A vitamina D conta? Conta. Pessoas que têm um nível um pouquinho mais alto de vitamina D parecem ir melhores do que pessoas que têm deficiência? Sim, mas isso não significa megadoses. Ela é passada, prescrita, como fosse uma solução para todos e que essas pessoas precisam seguir uma dieta muito restrita em cálcio para evitar que tenham complicações e não tem estudo clínico adequado, não tem dado científico publicado. Existem vários estudos relacionando a vitamina D com a imunidade de um modo geral, mas sempre dentro desse limite adequado. Se você me perguntar, você repõe vitamina D? Sim, eu reponho. Se eu pegar um paciente no meu consultório com uma vitamina D baixa, eu vou repor. Daí, para eu dizer que dar megadoses de vitamina D trata esclerose múltipla é um pulo muito grande. Você pode aumentar o risco de pedras de rim, depósito de cálcio em músculo, nós tivemos casos de hipertensão intracraniana, enfim, nós temos algumas complicações, inclusive relatadas em literatura. Eu já tive a experiência de perder uma paciente, uma mulher advogada jovem, que tinha uma história familiar de pedra no rim, e aí ela usou vitamina D e ela perdeu um rim e chegou no meu consultório já depois de perder o primeiro rim e estava infectadíssima. Ela acabou falecendo. Então, assim, uma mulher jovem. Isso não tá lá. E porque minha mãe confiava muito nele, minha mãe até hoje confia, né? Eu, como cientista, não posso compactuar, ainda mais vendo os efeitos que tive no meu corpo. Várias infecções de urina recorrentes, pedras no rim, microcálculos que ficaram permanentes. É coisa absurda, assim. Você vê que uma promessa milagrosa não funciona, né? Porque desde que eu fiz, eu já tive mais alguns surtos aí na história. Eu fiz 2 anos o tratamento. E eu nunca parei com o convencional. Eu continuei usando os dois, fazendo ao mesmo tempo os 2 tratamentos. Aí eu estava com bastante dores, não achava o porquê das dores. Aí até que a gente fez um exame e deu a toxicidade extrema no organismo, né? Aí intoxicou meu fígado, meu rim. E eu fazia todo o protocolo, não comia nada de leite, fazia a parte dos exames por mês que é mandado fazer, todo mês eu ia no médico. A proposta era essa, que parasse totalmente de tomar o original para a esclerose, né? O remédio para a esclerose mesmo. Eu falei, não, eu vou continuar com os 2 juntos. E aí, às vezes, as pessoas também, sabe? Peraí, tava ótimo até ontem, aí fiquei com o braço meio fraco aqui, e de repente vou usar um remédio que pode me causar um outro problema, que eu tenho que ficar monitorando esse outro problema, e aí? Então, isso é um ponto que às vezes a pessoa vai lá para a vitamina, porque a vitamina não causa mal, né? Todo mundo já tomou vitamina na vida e não causou mal nenhum. As pessoas não são comunicadas que a coisa pode ficar muito grave. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não sinto melhora. Eu estou me sentindo cada vez pior. Não existe essa coisa de milagre. E realmente eu acho que eu estava tendo alguma piora progressiva silenciosa. Porque eu estava piorando e eu não via melhoras. E aí eu acabei falando assim, não preciso disso. Assim que o médico falou, é isso que está acontecendo, eu parei. Eu tomava 70 mil unidades de vitamina D por dia. É bem desafiador quando a gente atende esses pacientes também, depois de muito tempo. Porque eles estão ali, eles querem ainda, por mais que eles te procurem, que eles ainda querem, não, cara, você pode continuar esse tratamento aí, só eu não recomendo, mas se você for continuar, mas você vai, a escolha minha para você, em conjunto com você, seria essa. E por que pessoas ficam bem por tanto tempo com esclerose múltipla?
usando vitamina D, sem usar uma medicação convencional. Existem vídeos na internet sobre isso. Porque a esclerose múltipla é uma doença diferente em cada indivíduo. Pode ter um episódio clínico, um surto, como nós chamamos hoje, e outro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como eu posso pegar um outro indivíduo que vai ter um episódio hoje e outro daqui a 6 meses, com alguma sequela? Qual vai gravar o vídeo falando bem da vitamina D? Quando você tem um grupo de pessoas afirmando que o medicamento funciona, que uma intervenção é legal, mesmo sem boas evidências, a coletividade, a força de um grupo afirmando uma coisa tem um poder imenso de convencimento, principalmente se a pessoa está buscando uma solução para o seu problema. Minha mãe crê nisso porque ela conhece um médico que se trata 100% de esclerose múltipla com vitamina D há anos e que ele tem resultados. Só que eu falo assim, pode ser uma esclerose que não é tão agressiva, não é tão alarmante. Ele pode estar em remissão há alguns anos já. Eu já vi várias vezes isso. Tipo assim, principalmente nos grupos de WhatsApp, assim, né? Começa essa polêmica da vitamina D, um monte de gente falando a favor, um monte de gente falando o contrário, né? É complicado. A impressão que dá, eu não sei de maneira aprofundada, mas a impressão que dá é que tem uma rede de pessoas ali que é quase uma seita, que defendem, assim, ferrenhamente a vitamina D. Eu já até pensei que fosse bot, alguma coisa assim. Já tive hater que entrou na minha rede social porque eu falei mal da vitamina D. A gente eventualmente pode encontrar também nessas chamadas, nessas propagandas por aí, alguma menção a estudos científicos ou uma figura de autoridade, o médico X recomenda esse tratamento. Então, é importante ficar de olho porque não é porque um médico está recomendando aquilo que necessariamente aquele tratamento funciona. As pessoas confundem muitas vezes médicos com cientistas. Então, que eu saiba, hoje, em agosto de 2023, nunca ninguém me mostrou um estudo que eu coloque 1.000 pacientes no remédio A, ou 1.000 pacientes sem remédio, e 1.000 pacientes com X mil doses de vitamina D por dia. Acompanhe essas pessoas por 2, 3 anos e mostre que as pessoas que tomaram megadoses de vitamina D tiveram menos surtos e menos lesões novas. Que eu saiba, este estudo, que é o modelo de estudo de um remédio novo, nunca foi feito. Se fosse, não teríamos tantos pacientes assim. Ninguém ia querer ficar tratando um paciente se ele tem uma cura milagrosa e mágica acontecendo. Então, eu acho que esse é o grande problema, é a busca de uma coisa muito rápida, mágica e que resolva todos os meus problemas, mas que a ciência, por algum motivo, está ocultando. Eu nunca estive tão animado na minha gama de opções e na minha possibilidade de oferecer tratamentos a pessoas com esclerose múltipla. Eu tenho remédios de potências variadas que eu posso individualizar o tratamento, que eu posso ajustar de acordo com o perfil de efeito colateral e estilo de vida. Mas ao mesmo tempo eu nunca estive tão frustrado no meu poder de prescrever medicamentos para pessoas com esclerose múltipla. Por quê? Eu não tenho um medicamento definitivo que diga você vai tomar isso e não vai tomar mais nada. Tipo, curei a pneumonia. E, por outro lado, a gente não tem nenhuma terapia. E quando eu falo em terapia, eu estou falando em um medicamento que seja restauradora regenerativa. Eu acho que é muito importante colocar na balança o que vale mais a pena. Se submeter a esses tratamentos, gastando uma grande parte dos seus recursos fazendo isso, ou fazer fisioterapia, ou nadar, ou fazer exercício físico, fazer um pilates, frequentar grupo de amigos, dar risada, passear. Eu acho que as coisas cotidianas e incluir principalmente exercício físico e atividades intelectuais na sua rotina, ter esse gasto é muito mais útil a longo prazo para esses pacientes do que esses tratamentos mágicos que geralmente custam muito caro e que não trazem benefícios reais. A informação é o melhor remédio e é mesmo. Acho que a informação de qualidade, quando ela é apresentada por instituições que são adequadas, pessoas que são realmente especialistas, a rede social vai trazer para as pessoas o que elas estão querendo ouvir. E isso pode ser um chamariz muito forte para
cair num desses charlatanismos de um tratamento que, além de não ter sido estudado, de não ter evidência científica de qualidade, ainda pode trazer essa pessoa para uma evolução da doença que ela não precisa ter mais. Tem medicação bem, com bastante mais eficácia, até o pessoal que está sendo diagnosticado agora não vai passar por essas fases que a gente passou, né? Então a medicação cobre mais, é mais eficaz para não progressão da doença, né? Então eu acredito que daqui para frente vai melhorar. Eu vejo que realmente eu posso chegar a um controle da doença, principalmente por você tomar uma medicação que é bem estudado, que você tem um acompanhamento, principalmente de um neuro que entenda da sua doença, você está bem assistido. Não existe complô, existe coisas que a gente não conhece, que pessoas estão procurando, e cada um desses jogadores, eu médico, indústria farmacêutica, governo e suas equações financeiras, associação de pacientes e seu motor de briga, sociedade civil e assim por diante, cada um tem um pequeno papel. Iam esperar que daqui 10 anos, se a gente não tiver uma cura, que pelo menos a gente tenha mais opções de tratamento e mais acesso aos tratamentos. E não vai depender só de mim, vai depender de todo esse monte de gente.